Estar ministrando aqui a palavra nessa noite. Deus é bom. Aleluia. A misericórdia dele é sobre a nossa vida. É por causa do Senhor que nós estamos aqui, nada mais, né? Sempre a gente faz por amor a Ele, se levanta porque Ele nos sustenta, dorme em paz porque Ele nos guarda. Deus é tremendo, né, irmãos? A palavra hoje está em 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda carta a Timóteo, seu capítulo 2. Amém? Amém. Amém. 2 Timóteo 2. Vamos abrir então a nossa Bíblia e vamos ler aqui. O primeiro versículo diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Aleluia. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Porque tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Vamos orar? Glória a Deus, vamos orar. Pai, nós adoramos ao Teu nome, Senhor, nessa noite. Tu és bom, fiel, digno de honra, louvor e glória. Pai, obrigada, Jesus, por essa oportunidade. É sempre uma honra, um prazer fazer a Tua obra, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor honra os que Te honram, Pai. Senhor, continua, Pai, fazendo aquilo que Te apraz nas nossas vidas. Nos cobre com o Teu sangue, Pai, que o Seu Evangelho, Senhor, conforme vai ser ministrado aqui, nunca fique, meu Senhor, Pai amado, num quadradinho, Senhor, mas que Ele possa alcançar almas, vidas, meu Deus, resgatar os cativos, dar visão aos cegos, libertar seus que estão presos, Senhor, porque foi para isso que nós somos ungidos, Senhor, para pregar o Evangelho a toda criatura. Senhor, abençoe a nossa vida, cobre com Teu sangue, fica à vontade, a igreja é Tua, a casa é Tua, faz o que Te apraz, Senhor, usa-me, Senhor, como instrumento, ferramenta. O Senhor conhece as minhas limitações e o Senhor sabe a necessidade de cada um que está aqui, Senhor. Por isso eu peço a Ti, fala conosco, não despede ninguém de mãos vazias, porque, meu Deus, nós viemos aqui para receber de Ti, Senhor, força, ânimo, palavra revelada, Senhor, para fortalecer a nossa alma e continuar essa caminhada, meu Pai, em nome de Jesus. Joga por terra todas as barreiras, todo impedimento, tudo aquilo que não vem de Ti, toda dispersão, todo som desordenado. Lança por terra em nome de Jesus. Senhor, que o Seu nome seja glorificado neste lugar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu pedi para as crianças ficarem atentas na palavra. Em nome de Jesus. Amém? Então aqui na 2 Timóteo, né? Paulo, apóstolo Paulo, um homem maravilhoso, abençoado, escolhido, consagrado, né? Um homem que muito fez para perseguir, muito fez para prejudicar, muito fez para prender, calar a boca dos servos de Deus, mas na ignorância. Porque um dia o Senhor teve um encontro com ele. A partir daquele encontro, ele foi outro homem, outra criatura. Ele foi renovado pelo entendimento, né, da palavra de Deus. Sabe quando a palavra diz renovar o seu entendimento pela palavra? O entendimento de Paulo, a mente de Paulo foi renovada pela palavra de Deus. E assim tem que ser a nossa mente. Não adianta, né, termos um encontro com Jesus e ficar do mesmo jeito. Nós temos que deixar a palavra de Deus renovar o nosso entendimento, mudar o nosso caminho, mudar a nossa vida, balançar às vezes
postura, que tem horas que são necessárias, né? As balanças, as sacudidas do Senhor, mas sermos novos, e aonde a gente chegar, nós possamos ser como Paulo. Aonde Paulo pisou o pé depois daquele encontro com Jesus em Atos capítulo 9, depois daquele dia que ele caiu do cavalo ali, depois daquele dia que ele viu aquela luz, aleluia, resplandecente, depois daquele dia que ele teve aquela experiência com Deus, nunca mais ele foi o mesmo. Aonde ele pisou, vidas foram transformadas. Aonde ele pisou, vidas foram libertas. Aonde ele pisou, vidas foram resgatadas. Louvado seja Deus. E aonde ele ia, ele edificava. Ele não passava por lugar algum. Sabe quando Jesus falou assim: olha, onde pisar a planta dos seus pés, Josué, vou dar a ele. Ou seja, eu vou te dar, eu vou te entregar. Paulo, ele ouviu essa palavra assim, ele entendeu essa palavra. Onde pisar a planta dos seus pés, eu te entrego nas mãos. E o mesmo Deus faz a mesma coisa hoje. Só que muitas vezes nós pisamos em lugares, pisamos em ambientes, em cidades, em ambientes onde Deus nos coloca e nós não fazemos a diferença. Mas Paulo não. Aonde ele pisou, ele fez a diferença. Aonde ele pisou, pessoas foram transformadas. Aonde ele pisou, ele deixou lição, ele deixou legado, ele deixou coisas para as pessoas entenderem que é servir a Deus. E ele começa falando com Timóteo. Timóteo era um homem jovem, um jovem pastor, um jovem que, ouviu Paulo, entendeu a palavra, um chamado escolhido também do Senhor. E aí Paulo está escrevendo para Timóteo: olha, Timóteo, se fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Ele que vai te dar força, Timóteo. Vai ter momentos que vão ser difíceis, vão ter momentos que vão ser frustrantes, mas olha, se fortifica, se fortalece na graça, na presença, no poder que há em Cristo Jesus. Ele estava dizendo, o Senhor é a sua força, Timóteo. Deus vai ser a sua força. Aonde você for, quando você estiver fraco, você vai estar forte, porque Jesus vai te fortalecer. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente só pode dar o que a gente recebe de Deus. E Paulo recebeu muito. Paulo buscou e encontrou, bateu e a porta foi aberta. Louvado seja Deus, como diz a palavra. E quando ele buscava, Deus entregava para ele. Então, aonde ele passava, ele tinha o que dar. Então, ele fala com Timóteo que ele viveu, se fortifica na graça que há em Jesus. Porque Jesus tinha falado com Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoará na sua fraqueza. Paulo, eu não vou tirar o espinho na carne. Você orou 3 vezes, você clamou, mas olha, quando você está fraco, eu vou ser forte. E você, Paulo, era um homem, irmãos, e Deus sabe quem é cada um de nós. Deus sabe o que coloca na nossa vida, o que tira da nossa vida. Às vezes nós pedimos: Senhor, afasta de mim esse cálice, Senhor, afasta de mim essa dificuldade, esse problema. E às vezes Deus tira, Deus muda. E tem horas que Ele não faz, irmãos. Por quê? Porque Ele conhece eu e você. Ele sabe, Ele conhece. Ele sabe, irmãos, e Ele tem um projeto. Eu sirvo a Deus e entendo que Ele tem um projeto. O maior projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida é ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aleluia! É salvação eterna, é a maior promessa. Mas Ele tem propósitos, eu não canso de falar isso. E Ele tinha propósitos na vida de Paulo, Ele tinha propósitos na vida de Timóteo, e Ele tem propósitos na nossa vida. A palavra diz que o Senhor, que Paulo fala com Timóteo: olha, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Ele estava falando assim: olha, Timóteo, o que você aprendeu de mim, eu aprendi de Cristo. Sabe por quê? Porque Paulo, ele tinha a ousadia, a coragem e a autoridade para dizer: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus. Então ele fala: o que você aprendeu de mim, confia a homens fiéis. Ele estava querendo dizer: Deus vai colocar pessoas no seu caminho, você vai preparar elas, pessoas que vão ser idôneas, pessoas que vão ser, com o coração aberto para aprender, pessoas corretas, e Deus vai preparar.
O próprio Jesus, por mais que ele tivesse todos os discípulos, em alguns momentos ele também ficou sozinho, principalmente no de maior dor, que foi a cruz. Então nós não somos diferentes. Tem muitos momentos que nós vamos sim caminhar sozinhos. Mas uma boa parte da nossa caminhada, irmãos, Deus vai colocar pessoas na nossa vida, no nosso caminho. Vai formar alianças, vai fazer com que você ajude, seja ajudado. Então ele fala, olha, o que você aprendeu de mim, confia a homens idôneos. Passa para frente, Timóteo, não guarda para você. Passa para frente o que você está aprendendo. Né? Vai transformando, vai falando, vai ensinando também outras pessoas. Agora ele falou aqui, ó, sejam idôneos para também ensinarem outros. Porque é assim, irmãos. Sabe a multiplicação? Você passa para um, o outro vai para mais 2, o outro vai para mais 4 e vai aumentando. É multiplicando o Evangelho, a palavra de Deus. E ele fala, sofre comigo as aflições. Ele estava querendo dizer, não vai ser fácil, Timóteo. Ser pastor, ser líder, ser servo de Deus, ser discípulo. Ser uma pessoa escolhida e usada por Deus não é fácil. Então você sofre as aflições. Vão ter momentos de aflições, vão ter momentos de... onde você vai ter que seguir uma disciplina mais rigorosa, onde você vai ter que renunciar, onde você vai ser perseguido. Mas olha, sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Aleluia! O soldado, irmãos, quando ele vai para a batalha, ele está disposto a morrer por aquela causa. Meu Deus! Quando o soldado ele é chamado para uma guerra, para uma batalha, quando ele se alista ali no exército, ele vai, ele está disposto, ele não quer morrer, mas ele está disposto a morrer se for preciso, irmãos, por causa de uma causa que ele vai defender ali. O exército de Israel, quando ele ia para a guerra contra os amalequitas, os filisteus, tantos, midianitas, tantas pessoas que foram inimigos de Deus nessa trajetória caminhada, eles iam, irmãos, por tudo ou nada. Mas eles sabiam que o general dos exércitos estava na frente da batalha. Eles sabiam que eles iam vencer se Jesus estivesse no controle daquela situação e daquela guerra. Então eu entendo que quando Deus está no controle, a gente sofre as aflições como um bom soldado de Cristo, porque a gente sabe que, por mais que tenha dores, vai ter vitória. A vitória é certa em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque se Jesus venceu primeiro, nós vamos vencer. E quando Ele está no controle, Ele está na frente, não tem como perder. Eu não vejo na Bíblia batalha nenhuma perdida quando Deus direcionava e dava estratégia para o povo. Todas as batalhas que você vê na Bíblia que foram perdidas, foram batalhas que não foram direcionadas por Deus. Ou que não foram através da consulta, a oração, a busca a presença de Deus. Eles foram por eles mesmos. E quando a gente dá o nosso peito para ir, a gente vai de peito aberto, sem a proteção, sem a cobertura de Jesus sobre nós, provavelmente nós vamos perder as batalhas. Então Paulo, como um homem experiente, como um guerreiro de Deus, que sofreu muito por amor ao Evangelho, ele está ensinando a Timóteo. E ele vai falar do soldado, do atleta, do lavrador. Ele vai falar de 3 coisas, 3 funções, 3 profissões, vamos dizer assim, difíceis, mas que exigem rigor, exigem treinamento, exigem fé, exigem esforço. Então ele começa falando do soldado. E ele fala, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, ninguém que milita, ninguém que trabalha, ninguém que foi escolhido, ninguém que é um soldado de Cristo vai ficar se embaraçando com os negócios dessa vida. Sabe por quê? Porque Mateus 6,33 diz que a gente tem que buscar o reino de Deus no primeiro lugar. Então a gente não pode, como soldado de Jesus, ficar se embaraçando com coisas dessa vida, se prendendo com as coisas dessa vida. Até porque se Jesus te chamar hoje para morar com Ele, vai ficar tudo aí. Se Jesus me chama hoje para morar com Ele, eu não levo nem a roupa do meu corpo, irmãos. Nós vamos subir no corpo glorificado, nós vamos, quando Jesus buscar a igreja. Até quando você vai ser ali levado, a pessoa escolhe a roupa que vai te enterrar, irmãos. O que eu estou querendo dizer com essa palavra aqui, ninguém que peleja, que luta, que guerreia as guerras do Senhor, fica se embaraçando com os negócios dessa vida. Nosso trabalho é uma bênção, mas ele não pode atrapalhar a obra de Deus. Nossa família é um presente de Deus, mas eles não podem atrapalhar a obra de Deus. A igreja é a casa de Deus, mas não pode atrapalhar a obra de
Deus. Está entendendo, irmãos? Nada pode ficar na frente de Deus. Deus é o primeiro lugar na nossa vida. Então, se Deus direciona, se Deus fala, tem que ser conforme Deus fala. Então, Ele fala assim, olha, ninguém que milita, que guerreia, que luta, que peleja, se embaraça nos negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A gente tem que agradar a Deus, porque quem te chamou, quem te escolheu, quem selecionou você para soldados, quem selecionou você para ir nessa batalha. Você sabia que naquela época, onde os soldados iam lutar ali, os guerreiros, né, Israel, não era todo o povo que lutava, não. Não era todo o povo que lutava. Tinha treinamento, oh aleluia, tinha renúncia. Eles tinham que ficar no acampamento militar, longe da sua família. Tinha preparação. Não era de qualquer jeito, não. Lógico, tinha alistamento, né? Eu estou disposto. Mas se não passasse os requisitos, não tinha nome para guerra, irmãos. A gente vê que Gideão, eu gosto muito de lembrar dessa palavra quando eu falo de guerra, de luta, porque não tem como. 32 mil homens ali dispostos, empolgados, e vamos para a guerra. Aí o Senhor falou, Gideão, tem muito pouco com você para entregar os midianitas na sua mão. Se eu te entrego o midianita na sua mão, com esse tanto de gente, vocês vão se gloriar, dizer que foi por causa de vocês. Irmãos, e nada é por nossa causa. Eu estou aqui de pé hoje porque o Senhor me sustentou. Você está aí de pé hoje porque Deus te sustentou. A glória é dele, o poder é dele, a força vem dele. Até o fôlego de vida que você respira agora aí, ó. É ele que te deu, que soprou na sua nariz. Então, Gideão tem muita gente, ele pega e vai fazer a seleção. Ele fala que os covardes têm que voltar. Irmãos, voltam 22 mil pessoas, ou seja, a grande maioria do exército não estava preparado realmente para aquela batalha. Estava só indo na empolgação, só ficou na multidão. E aí ele faz a seleção, 22 mil voltam. Eu sei que você já conhece essa palavra, mas o Espírito Santo traz minha lembrança, eu vou te falar rapidinho. 22 mil voltam, e o Senhor fala, ainda vou continuar provando, Gideão. Não vai ser com esse pouquinho de gente aí ainda. Ainda tem muita gente. E aí Deus continua provando, irmãos. O resultado no final sobra 300. De 32 mil pessoas, guerreiros, 300 foram com Gideão. Porque eu costumo dizer nessa palavra que Deus, Ele escolhe quem vai pelejar conosco. Ele escolhe quem vai estar participando dessa peleja e dessa vitória também. Porque ali era uma vitória que Deus estava entregando para Gideão. Então aqueles 300, eles não podiam se embaraçar com o negócio dessa vida. Eles tinham que estar prontos para o chamado. Eles tinham que estar prontos para a hora da batalha. Para quando Gideão falasse, olha, quando a trombeta soar, fica ligado, fica atento. Eles não podiam estar embaraçados, confusos, sabe, desatentos. Tinham que estar percebidos. E assim tem que ser lá cada um de nós. E Paulo estava falando isso para Timóteo em outras palavras. Timóteo, você tem que estar atento, ligado. Por quê? Porque você tem que agradar quem te alistou para a guerra. E quem te chamou para a guerra foi Deus, foi o Senhor. Então, ó, se prepare e fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, me envia para onde o Senhor quiser. E aí ele fala, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, para receber a coroa, irmãos, tem que, né, como eu falei aqui no início, tem que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, irmãos. Aquele que vai num dia bom e num dia mau. É fácil, né? Você estar no meio da multidão no dia bom. Mas no dia mau, irmãos, é só... Sabe quem ficou no pé da cruz com Jesus? As mulheres. As mulheres estavam todas lá. Maria Madalena. E sabe qual discípulo ficou no pé de Jesus? João. Ninguém mais estava ali. Sabe por quê? Porque na hora da dor, do sofrimento, da luta, são poucas pessoas que estão do seu lado. Quando Gideão foi pelejar, era só 300 que estavam do lado. É desse jeito, irmãos. E não continua. E não é diferente hoje. Continua sendo do mesmo jeito. E aí a palavra diz o lavrador. Aí ele começa a falar do lavrador. Ele falou do soldado. Agora ele fala da pessoa que lavra a terra. Irmãos, eu preguei aqui na semana passada falando sobre semeadura, colheita, né? Não ficar esperando, observando, né? Eclesiastes 11, eu ministrei aqui. Não ficar observando o vento, o tempo, né? Para poder plantar. Plantar a tempo e fora de tempo. Fazer a obra a tempo e fora de tempo, diz a palavra de Deus. Então ele vai falar do lavrador novamente. O lavrador que trabalha
semeadura, irmãos. Você semeia, você colhe. E você vai gozar dos frutos da sua colheita, sim. Um tempo desse atrás, eu preguei uma palavra aqui, eu falei assim, tem pessoas plantando em lugares que você vai colher, você que vai colher, lembra? Eu falei isso aqui, eu disse porque o Espírito Santo falou isso comigo. Mas, eu expliquei, né? Não é que a pessoa plantou inútil e o outro veio colher. É que aonde você está plantando, independente do lugar, independente com quem você está plantando, Deus está te olhando, Deus está observando. E aonde você for, você vai colher em outros lugares, você não vai colher só no seu quadradinho, é isso que o Senhor quis dizer, né? Então tem pessoas que estão plantando em um lugar, achando que vão colher naquele lugar, e Deus muitas vezes não deixa colher ali, colhe em outro lugar, enfim, e assim vai, irmãos. Mas o importante é que sempre há uma colheita para a semeadura. O lavrador deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Tem que ter fruto em primeiro lugar, né? A palavra diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Como é que estão os seus frutos? Você observa isso? Porque de vez em quando eu estou orando, eu falo, Jesus, meus frutos. E eu apresento para Deus algumas coisas. E eu peço para Deus para dar mais frutos. E como estão os seus frutos? Você observa isso? Você tem perguntado? Você tem observado? Porque primeiro tem que ter fruto. Depois você vai gozar dos frutos. Se alegrar daqueles frutos. Amém? E a palavra diz, considera que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Como assim em tudo? Na medida que você meditar, na medida que você buscar, Deus vai dar entendimento, irmãos. Deus vai dar revelação, Deus vai dar direção, na medida que a gente busca. Quanto mais a gente busca, mais nós encontramos. A palavra diz assim, buscai e encontrareis. Então, ele diz assim, considera o que eu digo, ou seja, essa verdade de Deus que eu estou te falando. E aí ele diz, o Senhor te dará entendimento em tudo. Não se preocupa, você vai ter entendimento, você vai entender. Você não vai ser envergonhado nem confundido, porque a palavra diz que envergonhados e confundidos são todos os que nos buscam sem causa. Você não vai ser envergonhado e confundido. E ele fala, lembra de que Jesus, que é a descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Quando ele fala meu evangelho, ele está se gloriando, ele está querendo dizer segundo aquilo que eu preguei, porque eu preguei segundo o que aconteceu realmente. Então Jesus ressuscitou dos mortos, pelo que eu sofro trabalhos e prisões como malfeitor. Paulo, irmãos, ele passou uma boa parte da vida dele, depois que ele teve encontro com Jesus na prisão. Às vezes a gente reclama, meu Deus, que luta que eu estou passando. Jesus, que vento, um dia, né? 2, 3, uma semana, um mês. Paulo passou a maior parte da vida dele, ministerial, na prisão. Nas prisões. Era aqui preso, era ali preso. Irmão, na luta. Mas olha, Paulo ficou na prisão murmurando, pastora. Me conta aí. Ele ficou lá murmurando, reclamando, né, chorando. Falando, eu vou parar, eu vou desistir. Jesus não me ama, Jesus não está fazendo nada para mim que eu estou preso. Não, irmãos. Em Atos capítulo 16, se você for ler lá, a Bíblia diz que ele estava preso com Silas. E eles cantavam e oravam na prisão. É uma loucura, realmente, mas é só para quem é servo de verdade. Uma vez também eu ministrei aqui falando do verdadeiro adorador, irmãos. Essas coisas que o Espírito fala no meu coração, nunca mais esqueço. Que ninguém falou, sabe, que a gente ouve do próprio Deus. Os verdadeiros adoradores nunca perdem o primeiro amor. Lembra que eu falei isso também um dia aqui no culto? Em algum culto aí que eu ministrei. O Espírito Santo tinha falado isso comigo um dia. E, na verdade, eu estava indo de carro, eu me lembro, e o Senhor falou isso ao meu coração. Os verdadeiros adoradores, eles nunca perdem o primeiro amor. E agora eu me lembrei dessa palavra porque Paulo, irmão, não tinha como não ser um verdadeiro adorador. Quanta luta que ele passou, quanta peleja. Mas ele adorava em espírito e em verdade. Ele sabia por que ele foi chamado. Ele sabia de onde Deus tinha tirado ele. Ele sabia para onde ele ia. Então ele falava, olha, o viver para mim é Cristo. Meu Deus, é muito forte essa palavra. Eu fico muito chateada quando eu ouço alguém falar isso da boca para fora, irmãos. Você tem que entender o que você está falando. Olha só, o viver para mim é Cristo. Ou seja, eu vivo todo dia, acordo e durmo para a obra de Deus, para as coisas do Senhor. É Cristo. E o morrer para mim é lucro.
Ele. A gente tem que ter entendimento para louvar as músicas que nós cantamos, para falar, liberar uma palavra. E ele, Paulo, era assim, olha, ele entendia, ele falou assim, viver para mim é Cristo. Então ele falava com o Timóteo, olha, por isso eu sofro trabalhos. Ele ressuscitou, ele morreu, mas ele ressuscitou. Um dia ele vai me buscar, Timóteo, ele vai te buscar também. E eu sofro os trabalhos e até prisões como malfeitor. Ou seja, injustamente, como malfeitor. Igual Jesus, irmãos, foi para a cruz injustamente. Ele não merecia estar na cruz. Não era para ele estar lá, ele foi lá cumprir um propósito. Ele foi lá, sabe por quê? Por amor à minha vida e à sua. Jesus foi na cruz para que um dia a gente pudesse fechar os nossos olhos aqui nessa terra e morar com Ele para sempre. Oh, aleluia! Jesus foi na cruz porque Ele te ama e me ama. Porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Porque o diabo ia tragar a nossa vida. Ele ia destruir a vida das pessoas. Não ia haver salvação eterna para nós. Mas Jesus, irmãos, Ele falou, eu vou pagar o preço. Meu Deus, é muito forte. Eu vou pagar o preço, eu vou derramar todo o sangue precioso, inocente, puro. Eu vou descer na glória da minha majestade como Deus. E eu vou pagar o preço por amor à sua vida. E Ele foi lá, irmãos. Ele foi lá injustamente. Não era aquela cruz, era para mim e para você. Mas Jesus foi lá. Ele se doou para que eu e você tivéssemos vida. Então Paulo está falando com Timóteo, olha, eu vivo em trabalhos, em prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Meu Deus, a palavra é tremenda, irmãos. Fala tanto conosco, sabe assim, que eu preciso de Deus forte aqui. Porque a palavra de Deus não está presa. Não interessa, irmãos. Alguém está escutando. Alguém está sendo liberto. Tem cabeças sendo quebradas hoje. Tem olhos sendo abertos pela palavra de Deus. Tem ouvidos ouvindo a voz do Espírito Santo nessa hora. Dos quatro cantos dessa terra. Não é em vão o seu trabalho. Não é em vão o seu esforço. Então ele estava ensinando Timóteo, porque, irmãos, aprender com o apóstolo Paulo era um grande aprendizado. Ele estava dizendo, olha, eu estou passando minhas provas, mas a palavra de Deus, aonde eu vou, eu estou edificando, eu estou tendo testemunha. A Bíblia diz, irmãos, que nós estamos rodeados, por uma grande nuvem de testemunhas. Aonde você vai, tem pessoas te observando. Aonde você vai, tem pessoas, muitas vezes querendo ver assim, vai cair, vai deslizar, vai voltar, vai parar. Mas muitos estão assim, meu Deus, eu estou de pé, porque eu olho para Ele e eu vejo força, eu consigo, sabe? Porque é assim, irmãos, a gente tem que ser referência onde a gente pisar a planta do nosso pé. Está doendo muitas vezes? Está. Mas a gente não pode fazer com que essa dor que a gente sente momentânea, irmãos, atrapalhe a glória que há de vir para a nossa vida. Porque, como diz a palavra, essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterno, meu Deus. Oh, Jesus, Senhor é bom, Pai, obrigado, Deus. Aí a palavra diz aqui, portanto, tudo eu sofro por amor aos escolhidos, para que também eles alcancem salvação. Ele estava querendo dizer, vale a pena, Timóteo. Vale a pena sofrer, sabe por quê? Muitas pessoas vão ser sementes desse sofrimento seu. Você imagina, irmãos, Paulo escrevendo cartas da prisão e mandando para as igrejas. Você imagina a força que isso passava para as pessoas. Você imagina as pessoas falando, meu Deus, ele está passando essa luta toda lá, mas ele continua falando, ele continua sendo testemunha fiel. Ele continua firme, constante, abundante, sabendo que o trabalho dele não é em vão, Senhor. Como é que você está diante das dificuldades, das lutas que têm sido colocadas diante de você? Não é fácil para você, irmão, não é fácil. Não é fácil. Mas Deus, Ele abençoa
Eu me lembro rapidinho, porque eu estou me lembrando agora, eu nem imaginava que eu ia falar isso, mas quando a gente morava na Bahia, a gente não podia ter filho, todo mundo sabe disso, já falei isso milhões de vezes, já contei vários testemunhos. Mas eu só quero contar essa parte. No dia que Deus mandou a gente ir embora daquele lugar, irmãos, que a gente congregou, a nossa vida ali. O dia que nós realmente íamos embora daquele lugar, houve uma festa, houve uma despedida, houve um culto festivo e de despedida para a gente ir embora, abençoar a nossa vida, para seguir o ministério, já como pastores ali, a gente já era ali, E aí, irmãos, o que eu quero contar é que todas as pessoas que tiveram uma oportunidade ali no microfone para falar alguma coisa, irmãos, eles falaram, e isso marcou minha vida. Eles falaram: pastora, aquelas vezes que você ficava aqui, sabe, perdeu o bebê, contando uma história, irmão? E entrou aqui na igreja chorando, mas estava aqui firme o tempo todo. Enfim, começaram a contar todas as pessoas, irmãos, que tiveram a oportunidade naquela noite, e eu nunca vou me esquecer, testificaram, do testemunho que eu tinha dado ali naquele lugar. E eu não estou falando isso para me gloriar, e Deus sabe, irmãos, que eu não sou nada. Deus sabe. Mas eu estou querendo dizer que a gente não pensa, e as pessoas não falam, mas elas te observam. Porque aquelas pessoas, até aquele dia, ninguém tinha falado nada para mim. Mas naquele dia, irmãos, Deus, Ele falou muito ao meu coração através daquelas pessoas. E eu entendi que assim, irmãos, aonde a gente pisa a planta do nosso pé, nós temos que ser uma referência de Cristo. Temos falhas, muitas, limitações, fraquezas, desânimos, muitas. Mas nós temos virtudes que o Senhor colocou em nós, irmãos. E tem pessoas que estão nos observando. Então, quando eu vejo essa palavra, eu lembro de Paulo falando: meu Deus, eu estou preso. Timóteo, presta atenção, mas a palavra de Deus está sendo pregada em vários lugares. E Timóteo, irmão, encontrava força nessa palavra. As pessoas encontram força naquilo que você fala, principalmente quando você vive aquilo que você fala. E a palavra diz, já estou encerrando, palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Então eu sei, irmão, ninguém quer morrer. Se eu perguntar para você, você quer morrer? Não quer, irmão. Ninguém quer. A gente quer morar com Deus um dia, lógico. A gente quer morar com o Senhor. Mas Ele fala, se a gente morrer com Ele nós vamos viver. Então vale a pena estar na presença, vale a pena, amar, vale a pena sofrer, vale a pena renunciar por amor ao Senhor. Porque se a gente sofrer e morrer por Ele, quando a gente fechar o olho aqui na terra, nós vamos estar com Ele também. É muito tremendo isso, irmãos. É muito glorioso você imaginar que quando você fechar os olhos aqui na terra. Ontem eu vi um vídeo que está circulando aí na internet, talvez você que está escutando já tenha visto também. E o homem, eu não me lembro nem o nome dele, mas eu ouvi, Ele falava que um dia a gente vai ser só uma plaquinha com o nome e a data que nasceu e a data que foi embora. Ele falava dessa plaquinha, eu me lembrei aqui agora. A gente vai ser uma plaquinha aqui na terra, irmãos. Mas nós vamos ser eternos com o nosso Deus, louvado seja Deus. Vai ser uma plaquinha que vai ficar lá, alguns vão chorar, outros vão dar risada, como foi o vídeo que estava falando lá. Mas entenda, se com Ele morrermos, com Ele viveremos eternamente. Nós vamos ter alegria de estar sempre com Ele, todo dia, louvando, dizendo: Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória, aleluia. Se sofrermos também com Ele, reinaremos. Se sofrermos com Ele, reinaremos, irmãos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Não dá para negar Jesus. Um dia, irmãos, olha só, não sei você, mas eu tenho certeza, eu sei de onde Ele me tirou, do charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha, como está falando no Salmo 40. Colocou um novo cântico na minha boca, irmãos. Então, a Bíblia diz, se o negarmos, Ele nos negará. Olha de onde Ele te tirou, não tem como, não dá para negar o Senhor. Muito pelo contrário, tenha honra, tenha louvor de falar: eu sou servo de Deus.
vezes eu vejo pessoas que entram e saem dos lugares e ninguém nem sabe que aquela pessoa é crente, irmãos. Nem sabe que foi um servo de Deus. Não, onde a gente vai tem que ter o brilho do Espírito Santo. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver algo diferente em nós, que não vem de nós. As pessoas têm que olhar para nós. Eu sei, irmão, quando eu falo isso, né? Porque às vezes eu falo assim, nossa, mas a gente tem tanta falha, é verdade. Começando por mim, né? Mas as pessoas precisam olhar para nós e saber dali eu posso tirar alguma coisa. No sentido não de aproveitar, viu? Mas alimento, sabe? A palavra diz que nós somos dispenseiros de Deus. O que uma dispensa tem? Alimento. Na nossa casa existe uma dispensa, na dispensa tem alimento. Tem que ter, pelo menos, né? Se espera que tenha. A palavra diz que nós somos dispenseiros de Deus. Significa que as pessoas olham para nós como a gente olha para a nossa dispensa, esperando receber alguma coisa. Esperando que tenha algum alimento. Então a palavra diz que nós sofremos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. E para encerrar, diz, se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas aí, irmãos, tem pessoas que pregam essa palavra e falam, se você for infiel, não se preocupa que Ele continua sendo fiel. Não a você, irmãos, a palavra dEle. Deus, Ele é fiel à palavra dEle, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Jeremias, o que você vê? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo, né, para cumprir a minha palavra. Então, irmãos, se nós somos infiéis, Ele vai permanecer fiel. Quer dizer, a nossa infidelidade não vai macular, manchar Deus. Ele continua sendo fiel para cumprir todas as coisas na palavra dEle, segundo a vontade dEle, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas eu digo para você nessa noite, vale a pena ser fiel, vale a pena servir a Deus. Eu sempre falo para o Senhor que Ele foi a melhor parte da minha vida, e eu quero muito, eu desejo, eu creio que Deus mais ainda, que você também sinta isso na sua vida. Senhor, o Senhor é a melhor parte da minha vida. Quando eu vou orar, eu falo, Deus, o Senhor é a parte mais importante da minha vida. Porque, irmãos, eu já vivi sem Cristo. Eu não nasci no berço evangélico. Tem pessoas que têm oportunidade. Nossos filhos nasceram no berço. Não foi o meu caso. Talvez não é o caso de muitas pessoas. Mas um dia Ele olhou com misericórdia para a nossa vida. E de verdade, irmãos, a gente tem que reconhecer isso e falar, Deus, o Senhor é a melhor parte da minha história. A partir de quando Jesus entrou, tudo mudou, irmãos. Tem que ser assim, pela gratidão, né? Nós temos que ser gratos a Deus. Então essa é a mensagem. O Senhor sabe todas as coisas, né? Que palavra falou muito comigo aqui, ao meu coração. Deus, Ele sabe tudo. A palavra de Deus, ela é fonte inesgotável, irmãos. Às vezes nós lemos uma palavra e a gente pensa, eu já li isso 30 vezes. Mas todas as vezes que você for ouvir ela, ou falar sobre ela, pode ter certeza que Deus vai trazer algo novo no seu coração. Que ela é fonte inesgotável, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos orar, adorar, né? Apresenta para o Senhor. Fala, Deus, eu quero ser igual ao apóstolo Paulo, Senhor. Eu quero ser igual, irmão, Senhor, esses servos teus que são fiéis. Fala isso, Senhor. Quer dizer, se você quiser, né? Eu sempre falo, Jesus, me dá a honra de ser um pouquinho parecida com os seus, né? Esses homens de fé, assim. Mas, lógico, com as proezas também vem as batalhas, né? Nunca se esqueça disso quando você pedir. Vamos orar, então. Pai, eu te agradeço, Deus. É uma honra, Pai, é um privilégio, Senhor, servir a Ti, ouvir a Sua palavra, ministrar sobre ela, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai, a nossa limitação, a nossa fraqueza. Perdoa, Jesus, muitas vezes as negligências, Senhor. Que nós possamos ser achados fiéis, que nós possamos ser achados, Senhor, presentes, Pai, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, meu Pai. Que quando o Senhor falar conosco, a gente esteja ali falando, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve, Jesus. Meu Deus. Fala, Senhor, conosco que nós ouvimos a tua voz, Pai. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada por essa noite, por essa palavra, por todos que estão aqui, por
todos que ouviram e vão ouvir essa mensagem. O seu nome, Pai, a sua palavra não fica presa, Pai. Não fica no quadradinho, Senhor. A palavra ela alcança vidas, meu Senhor. Abençoa, Pai, cada vida. Fortalece os corações, Senhor. Ensina, Pai, a ser um soldado, um lavrador. Ensina, Pai, a fazer a tua obra, Pai, como tu queres, Senhor. Nos ensina, Pai, a cada dia, Senhor. Assim, Deus, nós agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.